Pai amado, mais uma vez rogamos que o Senhor venha falar ao nosso coração através do nosso Senhor, o Espírito Santo. Te pedimos em nome e por amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, quem eram os fariseus? Quem eram essas pessoas que tantas vezes foram repreendidas pelo nosso Senhor Jesus Cristo? Os fariseus eram o partido religioso mais expressivo da comunidade judaica. Contavam com o apoio e com o respeito da população. População da nação que estava esperando o Messias. Mas quando o Messias chegou, não aceitaram. Por quê? Porque o Messias veio de uma forma que eles não esperavam, com uma mensagem que não lhes agradava. Então eles recusaram ao Messias, recusaram a Jesus, recusaram a mensagem que Jesus tinha para eles. Recusando a Jesus, eles estavam vivendo, não queriam abrir mão de uma religiosidade fria, mecânica e legalista na qual eles viviam. Recusaram a Jesus e persistiram em viver aquela religiosidade fria e mecânica. Homens religiosos, mas com o coração cheio de ódio, cheio de inveja, de orgulho, enfim, homens religiosos dominados pelo inimigo. Esses homens religiosos eram homens dizimistas, fiéis na devolução daquilo que pertence a Deus. Dizimistas, fiéis em tudo que eles recebiam, eles eram fiéis na devolução do dízimo ao Senhor. Faziam ofertas, devolviam suas ofertas também. Amantes do sábado. Esses homens entendiam que realmente o sábado é o sinal entre Deus e o seu povo. Entendiam que esse sinal entre Deus e o povo é um sinal eterno. Que nem mesmo Jesus, nem mesmo o Messias iria vir mudar. Como Jesus Cristo mesmo disse que não veio mudar a lei e os profetas. Esses homens então guardavam o sábado de uma forma até bastante rigorosa. Eles eram bastante rigorosos na questão da observação do sábado. Até exageraram, né? Eles amavam tanto o sábado que, estranhamente, quando o Senhor do sábado chegou, eles, de uma certa forma, colocaram o sábado acima do Messias. Valorizaram mais o sábado que o próprio Messias. Bom, mas, mesmo não possuindo uma santidade, uma vida, um relacionamento íntimo com Deus, que lhes tornassem homens santos, aptos para realmente guardarem o sábado, da forma como eles viviam, naquela religiosidade mecânica, eles guardavam o sábado. Amantes do sábado, aqueles homens religiosos. Eles se intitulavam também o povo de Deus. Para a nação de Israel, para os fariseus especialmente, eles eram o povo separado, o povo que seria salvo, os demais gentios. Esses homens religiosos, nós percebemos na oração que o fariseu faz, que está lá em Lucas 18. Lucas 18, nós percebemos bem como se sentiam esses homens e como eles viviam. A oração que o publicano faz. Lucas 18, versos 11 e 12. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Veja, ele se sentiu melhor do que os outros. Os outros eram roubadores, ladrões, prostitutas, os outros eram o que não prestava. Eles não. Eles eram as pessoas que jejuavam 2 vezes por semana, devolviam o dízimo. Mas eram os homens que perseguiram Jesus. Eram os homens que odiavam Jesus. Eram os homens que faziam de tudo para eliminar Jesus. Ali estava Jesus com uma mensagem maravilhosa de libertação, de transformação do coração.
mandando amar os inimigos, falando de uma vida diferente, não de ódio, mas de amor, não de vingança, mas de perdão, de humildade, não de exaltação, mas de humildade, não de um reino aqui terrestre, passageiro, mas propondo um reino eterno, uma terra transformada onde já não haverá mais morte. Mas nada disso agradava aqueles homens. Nada disso agradava aqueles homens. E várias vezes eles pegaram em pedras para apedrejarem a Jesus Cristo, cheio de ódios, planejando como conseguiriam matar, como conseguiriam dar fim à vida de Jesus. Esses homens não queriam a libertação do pecado. Eles queriam a libertação de Roma. Sabe aquela história de andar mais uma milha, oferecer mais a outra face? Isso para eles era algo detestável. Eles queriam eliminar os romanos. Libertação? Sim, nós queremos a libertação do Império Romano, do jugo romano. Mas Cristo estava falando da libertação do pecado. E isso não era o que eles queriam. Várias vezes esses homens foram repreendidos por Jesus Cristo. E nós vemos a repreensão de Jesus aqui em Mateus, capítulo 23. Veja, 23, verso 26. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior seja limpo. Fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos, de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Jesus repreendeu de uma forma severa essa religiosidade apenas aparente, essa vida de hipocrisia, essa vida religiosa de cerimonialismo, de aparência de justiça para os homens, mas o coração cheio de ódio, de iniquidade, de imundícias. Cristo olhava para as pessoas e via o coração. É assim que Cristo olha para as pessoas, ele vê o interior. Então, essa religiosidade fria e mecânica não tem valor se o nosso coração não é transformado, se a nossa vida não é transformada pela graça de Deus. Existe poder na graça de Deus para nos transformar. E Cristo quer que nós levemos uma vida mais que mecânica, mais que legalista. Ele quer que nós tenhamos uma experiência real com Ele. Olha, estranho, meus irmãos, estranho. Mas estranho mesmo é nós constatarmos que tudo o que se passou entre aqueles fariseus e Jesus Cristo está se repetindo hoje. Temos fariseus no nosso tempo. Sabe, irmãos, eu tenho que cuidar da minha vida, devorar, para que eu não cometa os mesmos erros cometidos por essas pessoas. Para que a minha religiosidade também não seja farisaísmo, não seja algo mecânico, sem ser motivado pelo amor. Eu tenho que cuidar para que a minha vida seja realmente, os meus atos sejam motivados pelo amor. Eu tenho que cuidar para que a minha vida receba o Evangelho de uma forma real. E não seja apenas uma religiosidade mecânica, rotineira, de devolver o dízimo, de ir à igreja, de guardar o sábado, porque realmente é o dia santo, mas sem fazer essas coisas por amor. Sabe? E fazer de uma forma mecânica e fria. Não. Eu não posso ser um fariseu que devolve o dízimo. Eu não posso ser um fariseu que vai a todos os cultos. Não posso ser um fariseu que jejua, que faço todas as coisas corretas à vista dos homens, mas que abrigo no meu coração o ódio, o rancor, o orgulho. Eu tenho que estar constantemente orando a Deus, pedindo para que Deus limpe o meu coração, sabe, para que eu não seja como aqueles homens, sepulcro caiado, limpinho, arrumado por fora, mas por dentro cheio de imundícia. O Evangelho pode entrar na nossa vida, amados, e nos transformar e nos limpar todo o nosso interior, nos dando um coração que seja capaz de amar realmente, amar a Deus e amar ao próximo. Deus seja louvado
por querer fazer essa obra na nossa vida, por poder fazer essa obra na nossa vida. Ele quer a nossa permissão para isso, e essa deve ser a nossa ambição, esse deve ser o nosso desejo, ter esse relacionamento com Deus, para que nós possamos desfrutar de um cristianismo autêntico, onde nós seremos felizes por estarmos caminhando ao lado desse Deus maravilhoso que tanto nos ama, amados. Olha, os fariseus de hoje, é triste constatar isso, mas amados, os fariseus do nosso tempo estão fazendo com o Senhor e o Espírito Santo hoje o mesmo que aqueles fariseus fizeram com Jesus. A mesma coisa, é impressionante. Às vezes nós olhamos lemos, vemos esses relatos bíblicos e pensamos, nossa, como aqueles homens puderam recusar Jesus Cristo? Havia tantas evidências de como o Messias viria, e que mensagem maravilhosa Jesus tinha para eles, e eles recusaram. E às vezes nós então admiramos, mas é de se admirar mais ainda que nós, ao vermos que eles cometeram esse grande erro, nós cometemos esse erro novamente. Diante do exemplo deles, diante do erro que eles cometeram, nós cometer esse erro de novo, amados, não pode. Nós não podemos permitir que isso aconteça conosco novamente. Mas infelizmente isso está acontecendo na vida de muitas pessoas. Repito, os fariseus de hoje estão fazendo com o Senhor Espírito Santo a mesma coisa que aqueles fariseus fizeram com Jesus. Por quê? Hoje, o Senhor e o Espírito Santo, o representante de Deus aqui na terra, o Deus presente aqui, sendo o Consolador, que viria agora completar a obra do Evangelho na nossa vida, de nos transformar. Na prática, os fariseus do nosso tempo também não aceitam ele, porque ele vem com a mensagem também, ele vem com a missão também de nos libertar. Do que mesmo? O Espírito Santo vem para nos libertar do pecado. E os fariseus do nosso tempo novamente recusam a proposta de libertação que Deus tem para nós. Amados, no livro Seu Amigo o Espírito Santo, nós vamos entender o que simplesmente estamos recusando do Senhor Espírito Santo. Veja qual a obra do Espírito Santo que nós estamos recusando na nossa vida, que a maioria das pessoas estão recusando, para que nós possamos abrir os nossos olhos e não nos comportar como fariseus modernos. Nesse livro, o pastor Morris Vanden, o Seu Amigo o Espírito Santo, na página 61, nós encontramos uma afirmação de que, sabe qual obra que a maior parte das pessoas estão recusando do Espírito Santo? É simplesmente a maior obra que ele deseja realizar na nossa vida, que é a de transformar o nosso caráter à semelhança do caráter de Cristo. Vejam, esse trabalho de purificação do Espírito Santo tem sido considerado sua maior obra. Você encontrará essa declaração em Testemunho para a Igreja, volume 7, página 143. Amados, a maior manifestação de seu poder, do Espírito Santo, é vista no fato de a natureza humana ser elevada à perfeição do caráter de Cristo. A natureza humana ser elevada à perfeição do caráter de Cristo. É simplesmente essa obra que as pessoas estão rejeitando. Quando nós falamos de a nossa natureza ser transformada a ponto que tenhamos o caráter de Cristo, de que mesmo nós somos chamados? Fanáticos, extremistas, malucos, perfeccionistas, né, que é um termo que as pessoas gostam muito de se referir a todos que falam de perfeição. Mas, amados, essa é a obra que o Espírito Santo deseja fazer na nossa vida, e é simplesmente essa obra que nós estamos recusando. Em troca, como aqueles fariseus, vivemos uma religiosidade fria e mecânica, onde as pessoas se acostumam a ir à igreja, a devolver o dízimo, a não comer isso, a não beber aquilo,
como os fariseus também faziam. Os fariseus também tinham um cuidado tremendo quanto ao que comer e ao que beber. E hoje nós vemos os fariseus modernos fazendo a mesma coisa, um ritmo religioso, mas o coração ainda maculado pelo pecado, ainda guardando mágoa de fulano, de ciclano, ainda com a língua felina, ainda orgulhoso, ainda invejoso, ainda ganancioso, enfim, ainda com o pecado reinando no coração. Amados, o Espírito Santo quer limpar o meu coração. Ele quer transformar a minha vida para que eu não seja um fariseu de hoje. E nós devemos buscar essa obra, amados. Qual é o resultado de uma religiosidade onde nós recusamos essa transformação do Espírito Santo? Sabe qual é, amados? O autor do livro Neutralização do Adventismo faz algumas observações que é interessante para que a gente veja qual o resultado de uma religiosidade fria e mecânica, onde nós não aceitamos realmente o que Deus quer fazer na nossa vida e nos transformar o nosso coração. Veja essa afirmação desse livro, da Casa Publicadora Brasileira, George Knight. Eu não sei se a pronúncia é exatamente essa. A Neutralização do Adventismo. Livro da CPB, página 10. Veja essa afirmação desse autor, amados. Certa vez, conheci um adventista do sétimo dia que era mais malvado do que o próprio diabo. Na verdade, certa vez, conheci um vegetariano que era mais vicioso do que o diabo. O contexto em que essas afirmações aparecem é que o autor fala que, na verdade, ele não estava gostando de adventista. Não adventista, só adventista. Se fosse adventista cristão, tudo bem. Mas só adventista, como ele mesmo afirma aqui, sem chance. Então ele vem e faz essa afirmação, que certa vez conheceu um adventista que era mais malvado que o diabo. E um vegetariano que era mais viciado, sabe? Mais viciado, como é que é a afirmação que ele faz aqui mesmo? Era mais vicioso do que o diabo. Ele então, aqui na página 49... ele fala algo que é interessante. Olha só. O que precisamos é de um relacionamento capaz de transformar o nosso coração. E não simplesmente de doutrinas corretas e a prática de um bom estilo de vida. Esse livro é um livro bastante interessante que vem nos falando da nossa condição atual. Certo? Dessa necessidade realmente de nós não ficarmos apenas focalizados na marca da besta. Eu estava estudando a Bíblia com um rapaz que se batizou e foi para a igreja no primeiro amor, motivado pelo primeiro amor, de conhecer a verdade, de conhecer a nossa igreja, que é a coluna e baluarte da verdade, certo? Então ele foi para a igreja e há pouco tempo ele me confessou algo que é interessante. Ele falou assim: Anísio, eu não aguento mais de ver os irmãozinhos falar da marca da besta. Marca da besta, eu não aguento mais. Sabe, irmãos, esse livro trata um pouco dessa questão. Nós focamos muito em alguns aspectos bíblicos, ao passo que nós não valorizamos, damos a devida importância dessa transformação, desse cristianismo, dessa pureza de caráter real que Deus quer fazer na nossa vida. Nós subestimamos o poder do Espírito Santo. E nós achamos que ter o caráter de Cristo, ser plenamente purificado, é impossível. Não, amados, é possível sim, para a honra e glória de Deus. E é essa obra que o Espírito Santo deseja fazer na nossa vida. Para que nós não sejamos sepulcros, caiados, limpinhos e arrumadinhos, com roupinhas bonitinhas para ir para a igreja, mas o coração podre, cheio de coisas que desagradam a Deus. Olha, vivendo essa religiosidade fria e mecânica, para que nós entendamos quão sério é essa situação de uma igreja repleta de fariseus, onde possuem, adoram a Jesus daqui para fora, que guardam o sábado, mas não aceitam como Senhor de suas vidas, o Senhor do sábado. Essa realidade precisa ser compreendida para que ela seja mudada. E é uma realidade dura, irmãos.
Veja esse texto do Espírito de Profecia que nós vamos ler, que mostra quão desesperadora é a nossa condição e como nós devemos dobrar os nossos joelhos e buscar por uma mudança de vida para que a nossa condição seja mudada. É uma solene declaração que faço à igreja de que nenhum entre 20 dos nomes que se acham nos livros da igreja está preparado para finalizar a história terrestre e achar-se-ia tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como um pecador comum. Amados, sabe essa igreja cheia de fariseus? A serva do Senhor fala que nenhum entre 20 está preparado para finalizar a sua obra, a sua vida aqui terrestre. E achar-se-ia tão perdido como um pecador comum. Sabe? Essas pessoas que vivem lá dentro da igreja, devolvendo o dízimo, guardando o sábado, não comendo isso, não bebendo aquilo, mas não têm o coração transformado, que não aceitam a mensagem de plena libertação do pecado, que limitam o poder do Espírito Santo em suas vidas, que não abrem mão de algumas coisas, que não permitem que o Espírito Santo as liberte completamente de tudo aquilo que macula o seu caráter. Essas pessoas serão achadas tão perdidas quanto os pecadores comuns. É isso que está nos falando aqui, amados, a serva do Senhor. Deus grita aos nossos ouvidos e fala: fariseus, não repitam o erro dos fariseus antigos. Aceitem a proposta que eu tenho de libertação para vocês. Não sejam hipócritas, não vivam uma religião hipócrita. Não basta fazer parte da igreja adventista do sétimo dia, que é a coluna e o baluarte da verdade. É preciso também, além de fazer parte dessa igreja, é preciso também permitir que essa verdade transforme o nosso coração, para que nós possamos mostrar para o mundo que nós adoramos um Deus que nos revela a verdade do Evangelho, e que esse Evangelho transforma a nossa vida e nos torna criaturas limpas, transformadas pela graça de Deus. Deus seja louvado por isso, amados. Eu não tenho dúvida que dentro dessa igreja, que é, repito, a coluna e a baluarte da verdade, Deus vai levantar um povo que vai viver essa realidade, não como fariseus, mas como homens humildes que vão se dobrar diante de Deus e vão ser iluminados e transformados pelo nosso Senhor Espírito Santo. Amados, e serão esses homens aqui dentro da igreja, transformados pela graça de Deus, que irão chamar o povo de Deus que ainda estão espalhados pelas outras denominações. Sim, porque o povo de Deus, a grande maioria ainda se encontram de sinceros que ainda não entenderam a mensagem de salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas essas ovelhas ouvirão a voz do pastor e atenderão, e então haverá um só rebanho sob o comando de um só pastor. Mas, amados, essas pessoas não serão chamadas por fariseus. Elas serão chamadas, repito, por homens transformados, homens que aceitarão esse trabalho maravilhoso que o Espírito Santo deseja realizar na nossa vida. São muitos os textos bíblicos que falam da transformação que o Espírito Santo deseja realizar na nossa vida. Vamos ler apenas 3 mensagens bíblicas aqui, para que nós possamos entender o quão maravilhoso é a oportunidade que o Senhor nos oferece. O quão maravilhosa é a obra que o Senhor deseja realizar na nossa vida. Aqui em Tito capítulo 3, Tito capítulo 3, verso 5, nós lemos: não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Sim, o nosso Senhor, o Espírito Santo, Ele quer nos regenerar, nos lavar. Olha, amados, que coisa bonita, que mensagem maravilhosa nós vemos aqui em Romanos também, Romanos 8:5. Nós, dominados pela carne, temos as inclinações da carne, mas veja a proposta de Deus para nós. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam para as coisas da carne,
mas os que se inclinam para o Espírito, para as coisas do Espírito. Viver com a vida regida pelo nosso Senhor Espírito Santo, amados, é ter nossos desejos, nossas inclinações, nossas propensões mudadas. Os nossos desejos vão estar em harmonia com a vontade de Deus, porque quem vai estar reinando aqui é o Espírito Santo. Ele vai estar nos motivando a viver uma vida santa, não por obrigação, mas por amor, por gratidão, por amarmos a Deus e por amarmos aos nossos semelhantes. Amados, viver no Espírito não é uma vida de derrota, não é uma vida de fracassos diante das tentações. Viver no Espírito é viver essa promessa maravilhosa contida em Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei as concupiscências da carne. Amados, fica de uma forma muito especial, amados, para a nossa igreja, para os nossos irmãos, para que nós oremos e cada um avalie a sua própria vida. Nós não temos competência para avaliar nem mesmo a nossa. Nós devemos pedir que o Espírito Santo sonda o nosso coração, vê os nossos motivos, as nossas motivações, as nossas intenções, para que eu não seja um fariseu. Não se preocupe com a vida do próximo, cuide da sua, ore, investigue a sua vida, busque essa transformação. Você não tem fé? Certo? Ore a Deus para que Ele aumente a sua fé, porque a fé também é um dom de Deus, para que Ele para que Ele aumente a sua fé, para que você acredite, passe a acreditar que Ele é capaz de transformar o seu coração. Que a sua religiosidade não seja como daqueles fariseus, apenas aparente, fria, legalista, com o coração cheio de ódio, cheio de máculas, mas que seja algo que as pessoas possam olhar para você e ver, ele é diferente. Ele é diferente porque ele tem sido transformado pela graça de Deus. E que o nome de Deus seja exaltado na nossa vida. A Igreja de Deus foi chamada para proclamar a última mensagem de advertência a esse mundo. Essa mensagem não vai ser proclamada apenas por preceito, mas sim também por exemplo de homens santos transformados. Amados, eu estou ansioso para que chegue esse momento, para que as pessoas se despertem para essa mensagem maravilhosa, abracem esse cristianismo real, tenham um relacionamento pessoal com Cristo, para que nós possamos nos preparar, estarmos preparados e preparar outras pessoas para o breve encontro com o nosso maravilhoso Deus nas nuvens dos céus. Que Deus seja louvado e exaltado para todo sempre, na minha vida e na sua vida, amados. Que o Espírito Santo venha transformar o nosso coração, venha reinar no nosso coração e nos dar um caráter igual ao caráter de Cristo, libertado de toda a mácula do pecado, para a honra e glória do teu nome. Deus seja louvado. Oremos, amados. Pai amado, obrigado, Senhor, pelas ricas promessas contidas na tua palavra. Pai amado, não permita que eu viva como fariseu, que eu seja um fariseu moderno, mas me dê uma religiosidade pura, motivada pelo amor. Que o nosso Senhor Espírito Santo venha reinar e viver no meu coração, me transformar, para que eu possa ser um exemplo para as pessoas que Deus perdoa, que Deus transforma, que Deus liberta. Obrigado por tudo. Nós já te agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém.